Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec, contando sempre com a audiência de vocês que vão percebendo a grandeza desse trabalho do codificador aí colocado à nossa disposição para ser explorado, lido, estudado. O movimento espírita necessita ainda e muito buscar esta obra grandiosa do nobre codificador. Hoje vamos estudar a revista de agosto de 1866, que contém 10 artigos variados, temáticas diferentes, mas que com a lente da doutrina espírita nós vamos poder fazer valiosas observações e nos trará também valiosos estudos e reflexões. Interessante nós fazermos aqui uma observação, porque os dois primeiros artigos que nós vamos abordar, o primeiro, Kardec vai fazer uma abordagem mais histórica a respeito do islamismo e de Maomé. E depois, logo na sequência, ao tratar aqui do artigo a respeito dos profetas do passado, vai falar um pouco da reforma, aquele movimento de reforma da igreja, de Lutero, Calvino e outros. Então vejamos que são dois assuntos que estão associados em alguma medida, porque nós vamos trazer algumas obras aqui complementares da doutrina espírita, A Caminho da Luz, O Consolador, ambas de Chico Xavier, que nos permitirão enriquecer a abordagem dessas temáticas, trazendo a contribuição de espíritos superiores, o Espírito Emmanuel, nas duas obras, traz um contributo muito valioso, porque nós temos os registros históricos da Terra, às vezes sujeito às falhas, alguns equívocos, e temos na doutrina espírita estes registros provenientes do mundo espiritual, autênticos, sobretudo pelo espírito que se propõe a abordá-lo e a qualidade do médium que recepciona essas mensagens. E nós vamos perceber que esses assuntos estão entrelaçados em alguma medida, porque nessas revelações espirituais vamos perceber a movimentação da espiritualidade superior ao trazer Maomé, Lutero e outros missionários na área da reforma, porque à medida que nós fomos, nós, humanidade, por isso é uma constatação histórica, diga-se de passagem, não é um ataque, é um ataque à religião dominante da época, à igreja. Eu sempre digo que quando nós fazemos esta análise histórica, pela reencarnação, cada um de nós pode estar inserido nesse contexto de deturpação, de desvio. Então aqui, sem nenhum propósito de simplesmente atacar determinada religião, mas fazer uma constatação histórica, inclusive a partir daquilo que os benfeitores nos revelam. Porque para nós espíritas, é fato que Jesus deixou uma mensagem pura, uma mensagem moral, espiritual, e ele sabia que nós iríamos deturpar em parte as suas lições. Por isso, uma das explicações para a sua fala, não vim trazer a paz, mas a espada, porque ele sabia que as suas lições gerariam divergências de interpretações, dividiriam as criaturas humanas, e não era essa a sua proposta, o seu objetivo, mas cientes do orgulho, do egoísmo, da ignorância humana, que isso seria passível de acontecer. E à medida que avançávamos no tempo, tendo como ponto de partida o Evangelho, a vida do Cristo, nós fomos deturpando a beleza, a pureza,
a grandeza dessas lições do Mestre Nazareno. E foi necessário que algumas almas viessem à Terra tentando resgatar a essência moral das lições de Jesus, porque a Igreja, comandada por homens, criaturas humanas, repito, nós nos inserimos muitas vezes nesse contexto histórico, pelas nossas imperfeições, acabamos reduzindo, distorcendo e limitando e muito o alcance das lições de Jesus. Surgiram alguns concílios que eram reuniões de homens que acabavam tomando decisões, algumas vezes, que acabavam distorcendo esses princípios, esses valores, esses ideais estabelecidos por Jesus. Então a espiritualidade, sempre com esse intuito de resgatar a pureza da lição de Jesus, trazia missionários dentro do próprio cristianismo, como São Francisco de Assis, muitas vezes em outros movimentos, em outras regiões, em outros movimentos religiosos, aqui no planeta Terra, como por exemplo entre os árabes, veremos com a vinda de Maomé, e muitas vezes para propor algumas reformas por conta de alguns equívocos que a Igreja vinha tomando, como no caso dos reformadores. Então tudo isso foram medidas tomadas, que espíritos reencarnaram, tentando consertar, reparar, retificar alguns pontos. Nem todos cumpriram integralmente com as suas missões, é verdade, dos citados aqui, aquele que cumpriu fielmente foi Francisco de Assis, lembrando da pureza, da simplicidade, das lições de Jesus, deu o exemplo, e alguns outros vieram e faliram parcialmente, em alguns pontos, conforme algumas interpretações, mas viria mais à frente a doutrina espírita como terceira revelação para, digamos, colocar os pontos nos is. É o cristianismo redivivo, revelação divina, através dos espíritos, para que nós pudéssemos entender perfeitamente aquilo que Jesus vinha trazer para a humanidade. Quando nós buscamos aqui a primeira lição da Revista Espírita, Maomé e o Islamismo, e tanto ao abordar também a questão da reforma, interessante registrarmos a grandeza de Allan Kardec, a coragem de cuidar desses assuntos. E grandeza moral, porque em nenhum momento ele ataca, em nenhum momento Kardec falta com o respeito em relação a essas religiões. Pelo contrário, procura extrair os pontos positivos, as conquistas equilibradas que trouxeram para a humanidade, entendendo e fazendo aqui uma análise também de contexto, uma análise histórica, então, sem propor em nenhum momento esse separativismo religioso. E o Espiritismo nos permite fazer este mergulho em outras religiões, porque não faz proselitismo, não propõe que a salvação, entre aspas, está apenas no Espiritismo, dizendo que a nossa plenitude está na prática do bem, na prática da caridade, ao propor que fora da caridade não há salvação. Então o Espiritismo é uma religião ecumênica por excelência, jamais propondo, portanto, esse separativismo. Então, diante da grandeza de Kardec, a sua coragem, o seu caráter, dentro dos ideais espíritas estabelecidos, percebemos que Kardec fez esta incursão, tratou desses assuntos de forma exemplar. Porque aqui em relação ao primeiro artigo, Maomé e o Islamismo, Kardec fala da preocupação como alguns enxergavam o islamismo, porque às vezes, por conta da conduta de alguns mais extremistas, que fazem uma leitura mais fanática e destoam os valores da religião, muitas vezes a ideia que se passa é de uma religião, muitas vezes distanciada do bem, da paz, e Kardec vai demonstrar que não é verdade, que nós não podemos fazer este tipo de interpretação a partir da conduta de alguns que deslustram aqueles valores religiosos abraçados. Então Kardec se sente estimulado, e ele vai tratando, inclusive já aqui
a respeito da diversidade das religiões, diz ele, foi durante muito tempo uma das principais causas de antagonismo entre os povos. No momento em que elas têm uma tendência manifesta para uma aproximação, fazendo desaparecerem as barreiras que as separam, útil conhecer o que, em suas crenças, pode favorecer ou retardar a aplicação do grande princípio da fraternidade universal. Então, Kardec fala que, em que pese as diferenças de preceitos, muitas vezes das religiões, a fraternidade decorre como algo muito comum. Por isso, Jesus, um só rebanho, um só pastor, ele não queria afirmar que na Terra teríamos uma única religião, mas que as religiões poderiam se aproximar, dialogar através desses valores, fraternidade, caridade, através da paz. Então há muitos pontos comuns dentro dos valores morais que podem aproximar as religiões. E aí Kardec fala que numa interpretação equivocada, muito mais popular, podia parecer que o islamismo estaria se afastando desses valores. Então Kardec fala até da dificuldade, muitas vezes, de se analisar uma outra religião, porque às vezes a pessoa tem as suas crenças pessoais muito fechadas, uma fé muito cega, a pessoa não está aberta a analisar, a respeitar, a observar valores, conceitos diferentes de outras religiões. Então a pessoa se fecha e simplesmente ataca, simplesmente destaca os aspectos que ela entende como negativos na outra religião. Então era preciso ter este olhar, e Kardec tinha, e o Espiritismo nos convida de sair um pouco dessa análise egoísta da religião, para se perceber os bons valores que essas religiões traziam e trazem para a humanidade. Então Kardec vai falar, inclusive, assim, seria tão ilógico julgar essa religião, o islamismo, conforme o que dela fez o fanatismo, quanto seria julgar o cristianismo segundo a maneira porque alguns cristãos o praticam. É bem certo que se os muçulmanos seguissem em espírito ao Corão, que os profetas de Deus seriam por si só de aspectos muito diferentes. Então a gente percebe que ali nas lições, no espírito do Alcorão, há muitas vastas mensagens que se simpatizam com o cristianismo, com o espiritismo, que é uma religião cristã, e com tantas outras, porque ali fala da paz, fala da caridade, fala desta adoração, desse respeito ao Deus único. A nomenclatura pouco importa, se nós vamos dar o nome de Alá, o nome de Deus, o nome de Jeová. O importante é esta crença de um Pai criador, provedor, previdente, e que nós somos filhos desse Pai. Então as religiões têm muito mais pontos em comum do que se pode imaginar. E é nisso que Allan Kardec se propõe ao trazer este tema, né? Ele fala muitas vezes da linguagem figurada, do espírito da letra, né? E ele fala e reforça aqui como é que nós iríamos muitas vezes analisar uma religião, o seu alcance, pela deturpação de alguns. Sabemos que na história da igreja tem essa mancha das inquisições, da cruzada, então é importante distinguir as falhas humanas, os equívocos humanos, da essência daquilo que originariamente foi proposto naquela ou naquelas religiões. Aqui nós não vamos, o artigo é muito longo, Kardec percebe-se que foi estudar a fundo, fez muitas citações históricas, foi falar da Arábia, foi falar de Abraão, porque nós sabemos que o judaísmo e o islamismo descendem de Abraão, né? Nós temos aqui o povo judeu vindo de Isaac, filho de Sara, com Abraão, e o povo árabe, que na sua maioria, não todos, mas na sua maioria muçulmanos, descendentes de Ismael, né? filho de Agar.
Então, a todo Kardec aborda essa questão histórica, fala bastante de Maomé, aonde nasceu, o meio, né? Passou a sua infância e sua juventude na miséria, tinha um espírito meditativo e sonhador, seu caráter era de uma solidez e de uma maturidade precoces. Então percebi-se um espírito muito avançado em alguns pontos, né? Descreve inclusive a questão física de Maomé, falando que ele casou-se, né, com Khadija, uma viúva rica, que diz que é sua prima. Podemos ter algumas diferenças no relato histórico de Kardec com os relatos atuais, porque às vezes acontece de mais recentemente novas informações serem trazidas à baila, retificando algumas constatações do passado, né? Então pode ser que algumas coisas destoem diante da história mais recente a respeito de Maomé. Então ele fala que Maomé gostava de meditar, pescar sozinho nos arredores de Meca, e quando eles tinha 40 anos, apareceu-lhe o anjo Gabriel, mostrando um livro que o aconselhou a ler, né? Diz que ele resistiu por 3 vezes, mas depois consentiu em ler a obra, né? E aí vai surgir, portanto, a partir destas visões, digamos assim, de Maomé, o Alcorão, que diz assim: não é uma obra escrita por Maomé, com a cabeça fria e de maneira continuada, mas o registro feito por seus amigos das palavras que pronunciava quando estava sob esta inspiração do anjo Gabriel. A inspiração era irregular e instantânea, e ele não podia prever o momento de que era tomado, né? Esses fragmentos, recolhidos em diversas épocas, em número de 114, segundo Kardec, formam no Alcorão outros tantos capítulos chamados suratas. Ficaram esparsos durante sua vida e só após a sua morte foram reunidos num corpo oficial da doutrina, pelos cuidados de Abu Bakr e de Omar, né? Então, para eles, né, para os muçulmanos, o Alcorão foi proveniente de um anjo Gabriel, tendo Maomé como seu instrumento de inspiração. Então Kardec aborda isso, né? E aí ficamos de citar, temos aqui na obra A Caminho da Luz, aqui na página 178, capítulo 17, a Idade Medieval, só para acrescer ao registro feito por Kardec e alguns registros históricos terrestres. Nós vamos trazer aqui o que falam os espíritos, né? O islamismo. Antes da fundação do papado, em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam as consciências. Muitos emissários do alto tomam o corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da Igreja. Tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo. Então veja aquilo que nós constatamos aqui. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses, Maomé, ao nascer em Meca, no ano 570, filho da tribo dos Coraixitas. Sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, né, traindo algumas obrigações espirituais. Dotado de grandes faculdades mediúnicas, inerente ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto, né? A par do perfume cristão que se evola de muitas de suas lições, há, em alguns momentos, um pouco de belicosidade e de imposição junto da doutrina encerrada no Alcorão. Por essa razão, o islamismo poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, né?
Então vejamos só a missão com que veio Maomé, um espírito que foi destacado no mundo espiritual para essa missão, que era trazer aí um ensinamento cristão, restaurar as lições de Jesus ali na Ásia. E conforme já vimos dito, ele conseguiu em alguns momentos manter este perfume da mensagem do Cristo, mas em muitos momentos, por questões pessoais e sob a influência espiritual, como foi dito, inferior, fez com que em alguns pontos houvesse essa distorção em relação à missão que havia abraçado. E depois, aqui no próximo artigo, os profetas do passado, Kardec vai citar aqui por conta de uma publicação de uma obra que ele cita na Revista Espírita, onde o autor usa de uma linguagem muito agressiva em relação a Lutero, dizendo que era preferível que, em vez de queimar os escritos de Lutero, cujas cinzas caíram na Europa como uma semente, tivessem queimado o próprio Lutero. O mundo estaria salvo pelo menos por um século. Então Kardec critica esta postura, e dizendo que como é que uma pessoa de uma determinada religião, de valores do bem, pode propor que assim, como amar um Deus que faz queimar os seus filhos, como crer em sua bondade, se a fumaça das vítimas é um incenso que lhe é agradável, Então Kardec vai questionar esta fala, constante da obra, e vai falar dos reformadores. Se os reformadores só exprimissem as suas ideias pessoais, não reformariam absolutamente nada, porque não encontrariam eco. É de se notar que as grandes renovações sociais jamais chegam bruscamente. As ideias novas germinam, fervem em muitas cabeças. É nesse momento que surgem os verdadeiros reformadores, que assim se veem como representantes não de uma ideia individual, mas de uma ideia coletiva, a qual o reformador dá forma precisa e concreta, e só triunfa porque encontra espíritos prontos para recebê-las. Tal era a posição de Lutero, mas Lutero nem foi o primeiro, nem o único promotor da reforma. Antes dele houve apóstolos como Wycliffe, Jan Hus, Jerome de Praga e outros, modificadas em alguns detalhes por Calvino, Zwingli. Então é interessante aqui o Kardec citar ele próprio. Claro que possivelmente não sabia, porque é a única reencarnação de Kardec citada por fontes fidedignas que nós usamos. As outras são meras especulações, é de ter sido Jan Hus. Então, só para complementar isso, dentro da mesma linha que nós citamos a Caminho da Luz, vejamos só os espíritos falando disso. Essas atividades reformadoras não poderiam escapar à igreja, a essas atividades. Não poderia escapar à igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina assim a vinda ao mundo de missionários, com o objetivo de levar efeito à renascença da religião. Apareceram figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo e outros vultos da reforma na Europa e nos Países Baixos. Isso é citado no item atividades reformadoras. Então a gente percebe aqui na fala, e que Kardec traz, veja só que interessante, na obra O Consolador, também a questão 295, Emmanuel fala, quando perguntado a respeito da reforma protestante, das correntes, a reforma e os movimentos que se lhe seguiram deram ao mundo com uma missão especial, vieram ao mundo para exumar a letra dos evangelhos, enterrada até então nos arquivos da intolerância clerical, nos seminários, a fim de que, depois da sua tarefa, pudesse o Consolador prometido, pela voz do Espiritismo cristão, ensinar aos homens o Espírito Divino de todas as lições de Jesus. Então a própria reforma, segundo Emmanuel, já fazia parte desse caminho preparatório para a vinda do Espiritismo. Então muitas almas foram reencarnando ao longo da Idade Média, em momentos específicos aqui, como nós citamos a vinda de Maomé, mais à frente, muito tempo à frente, a vinda dos pré-reformadores. São espíritos que reencarnam preparando o terreno, como Wycliffe,
foi o primeiro a vir, depois Jan Hus, né, que é o reformador tcheco, sabemos que depois reencarnaria como Allan Kardec, e trabalharam questões importantes desta reforma, né, os reformadores da igreja, porque eram tempos em que se adotava a infalibilidade papal, a venda das indulgências, a proibição da leitura da Bíblia. Ela só poderia ser interpretada por esses eleitos por Deus, as autoridades clericais, portanto. Então eles vinham criando este movimento, questionando essa infalibilidade papal, a venda das indulgências, combatendo esta proibição do livre exame da Bíblia. Então eram espíritos que vinham para ir rompendo com essas amarras da religião dominante e da fé cega, assim como espíritos vinham em outras áreas mais da ciência, os iluministas, para, naquela época do iluminismo, fazendo com que a criatura humana pudesse começar a pensar, a refletir e não estar presa a dogmas. E tudo isso era um movimento importante para a vinda da doutrina espírita, que trabalharia a fé racional, que trabalharia essa questão de não estarmos presos a dogmas e a conceitos. Então vejo que tudo isso é uma orquestração do mundo espiritual. Nem todos que vieram com determinadas missões conseguiram cumpri-las adequadamente. Muitos cumpriram, né? Jan Hus, Kardec, portanto, cumpre com a sua tarefa, morrendo na fogueira de Constança, né? Mantendo-se fiel a esses valores que ele havia abraçado. Ele próprio preparando o caminho, enquanto pré-reformador, né? Propondo o livre exame, o pensar, o refletir, e depois viria 4 séculos à frente aproximadamente para concluir ali a sua missão com a vinda do Consolador prometido, que vinha com essa proposta de resgatar, e tem cumprido com essa missão, a essência da beleza do Evangelho que nós, humanidade, fomos ao longo do tempo deturpando, desviando, afrouxando por conta dos nossos comportamentos morais equivocados. Então é interessante quanto várias almas reencarnam em períodos específicos, preparando o terreno para grandes mudanças, como foram os pré-reformadores. Como nós vimos na própria doutrina espírita, no estudo da Revista Espírita, ali antes da vinda do Espiritismo, nós tivemos escritores, artistas, poetas, que vinham já trazendo estas ideias que a doutrina espírita abraçaria, porque ela não criou nada de novo, vinham falando de reencarnação, de imortalidade, de intercâmbio espiritual. Citamos em vários artigos, vários escritores que vinham preparando terreno para a vinda da doutrina espírita. Então, interessante nós vermos toda essa, o próprio iluminismo que nós citamos, toda esta orquestração divina. Então, a conclusão disso tudo é que nós aqui na Terra, jamais estamos desamparados. Os benfeitores que cuidam das rédeas do planeta, essas almas elevadas, vão tomando decisões para que o planeta possa progredir. Vimos agora, estamos em transição planetária, as obras de Divaldo falando sobre a transição, é uma quadrilogia que começa com transição planetária, e a última no rumo do mundo de regeneração. Vamos entendendo toda esta ação divina no mundo espiritual, através desses benfeitores, alguns lá no mundo espiritual e outros reencarnando, tomando medidas para que o planeta mais adiante possa, sim, ser um mundo de regeneração. Então, repetimos que essas revelações espirituais pelas obras citadas, as observações de Kardec, a sua elevação ao tratar desses assuntos, ao se referir a outras religiões, com todo cuidado, né, realmente tornam esses 2 artigos aqui muito interessantes, inseridas na mesma revista que nós estamos estudando. Né. Depois Kardec chega, agora nós segue, mudando um pouco de tema, Criações Fantásticas da Imaginação, as visões da senhora Cantianil. É interessante que o jornal publica estas visões desta senhora, que está publicada num artigo, né, onde ela conta
que ela havia se tornado membro e presidente de uma sociedade de espíritos no mundo espiritual em 1840, durante sua passagem por um convento de religiosas. Ela dizia que Ocean, um espírito, vinha e a buscava no convento, né, e via-se transportada, quer dizer, em espírito, colocada sobre um trono, onde os aplausos mais barulhentos acolheram a minha aparição. E o juramento deles era: juro ofender a Deus por todos os meios possíveis e não recuar ante coisa alguma para fazer triunfar o inferno sobre o céu. Então, então ela fala desse local, né, onde ela estava, descreve-se aqui, e dizendo que deram ela um local de honra e tal. E aí Kardec fala que muitos apresentaram tudo isso como efeito da imaginação. Kardec vai fazer uma abordagem espírita imparcial, falando dos fenômenos espirituais que a doutrina espírita nos apresenta, a lei dos fluidos. Primeiro ponto, pode ser efeito da imaginação? Claro, existem situações que são provenientes da imaginação. Existem pessoas que nem tudo é espiritual. Às vezes existe ainda a esquizofrenia clássica e que às vezes precisamos de tempo de observação para entender se é a esquizofrenia clássica, se é questões da mediunidade, se são processos obsessivos. Trabalhando com atendimento fraterno, muitas vezes um único relato, uma única experiência, fica muito difícil para que a gente possa tentar entender para dar um bom encaminhamento. Mas sempre recomendando o tratamento, a linha espiritual e médica, ambas muito importantes. E aqui Kardec fala que ele fala que as pessoas falaram que era efeito da imaginação. Claro que pode ser, mas pela narrativa, pelas descrições, Kardec diz que ele apresenta aqui a sua lógica espírita, dizendo que é mais provável que seja criações fluídicas pelo pensamento, né? Kardec retoma aqui alguns conceitos que a doutrina espírita nos ensina, a questão que o poder do pensamento impactando o fluido cósmico universal à nossa volta e criando esses cenários, essas imagens no mundo espiritual. Nas obras de Ivone do Amaral Pereira, nós vamos encontrar muitas narrativas nesse sentido, a ação da mente inconsciente ou consciente produzindo todos esses cenários do mundo espiritual. Muitas de suas obras, descrevendo vidas passadas, inclusive suas, ela conta que o próprio Espírito Charles criava fluidicamente o ambiente para que ela pudesse ver, registrar e descrever através da psicografia, gerando as obras. E um caso me marcou muito, porque ela narra de uma situação que ela viu, que ela vivenciou, de um espírito no mundo espiritual que nem sequer percebeu a desencarnação e inconscientemente reproduziu no mundo espiritual o ambiente onde vivia. Um sítio pequenininho, com a galinha, as galinhas, a lavoura ali, né, a plantação. Então ele vivia ali no mundo espiritual com esta criação fluídica num ambiente que ele reconstruiu lá. E então a gente aqui fica a imaginar o poder da mente, esse poder criativo da mente, e hoje nós entendemos quando estudamos o pensamento e a lei dos fluidos à luz da doutrina espírita. Então Kardec fala que ela poderia realmente estar criando essas visões, esse cenário fluídico, e vendo-se em espírito nesses cenários, descrevendo. Mas é interessante que Kardec, ao final, ele diz assim: esta explicação não oferece uma certeza absoluta, mas tem um caráter de probabilidade. Então Kardec não descarta outras possibilidades, ele simplesmente apresenta uma opção dentro do que a doutrina espírita nos ensina. E hoje, à luz dos relatos de André Luiz e Filomeno de Miranda, dessas comunidades que existem no mundo espiritual, nas regiões inferiores, legiões de espíritos, inimigos do Cristo, inimigos do bem, muito bem descrito por esses espíritos, a gente percebe que também esta moça,
ela poderia estar nessas regiões do mundo espiritual. Por algum motivo afim, sintonizada com essas almas que odiavam a Deus e, entre aspas, amavam Satã, Deus, a imagem do bem, Satã, a imagem do mal. Então há espíritos, há esses grupos no mundo espiritual, em regiões específicas, onde eles criam pelo pensamento, plasmando estas regiões, e existem lideranças, existem ali bajulações, os adoradores, e ela estava nessa posição. E de forma que também nós não descartamos, diante dessa literatura espírita mais moderna, pós-Kardec, fiel às bases da doutrina, através de médiuns sérios, com uma folha de serviço prestada à doutrina espírita, inquestionável, entender que também ela poderia estar descrevendo estas situações do mundo espiritual, de estar junto desses espíritos, nesses ambientes, que nós sabemos que existem, onde essas reuniões acontecem nessas regiões inferiores. E aqui nós não lemos tudo, mas ela fala de aplausos, de pessoas falando, de hierarquias, ela estar sentada num trono. Sabemos que esses relatos são plenamente possíveis diante dessas regiões do mundo espiritual. Também é uma possibilidade. Kardec segue aqui com o estudo, agora trazendo pontos interessantes, questões e problemas, onde é um subitem da revista, chamado Questões e Problemas, ora chamado de estudo moral, onde Kardec se depara com perguntas ou fatos, onde ele dá a sua explicação lúcida, coerente, à luz da doutrina espírita. E aqui ele vai falar crianças, guias espirituais dos pais. E ele vai citar, portanto, este fato de uma criança de 7 anos que desencarna e logo depois, chegando no mundo espiritual, esta criança passa a ser o guia, o anjo da guarda da mãe, e se isso era possível. Aqui ele cita a comunicação do próprio espírito que havia desencarnado na fase infantil na Terra, e o espírito vai dar uma explicação muito, muito lógica, dizendo que, falando um pouco do seu passado, que ele era um espírito muito maduro, que tinha muito conhecimento, mas que precisava desenvolver alguns aspectos na área moral. Eu existi muito tempo antes da minha mãe e ocupei em outra existência uma posição eminente pelos meus conhecimentos, mas o orgulho havia se apoderado de mim. E aí ele fala que durante a sua última estada na Terra, ele já tinha vindo com essa questão de viver pouco e que depois ele poderia ajudar a mãe mais no mundo espiritual do que ficando na Terra. Deus me chamou, na linguagem dele, antes do fim da minha carreira, considerando minha missão junto a vós, falando à mãe, mais aproveitável como espírito do que como encarnado. Durante a minha última estada na Terra, minha mãe teve o seu anjo da guarda, mas temporariamente, porque Deus sabia que era eu que devia ser o seu guia espiritual e que eu a traria mais eficazmente na via de que ela estava tão afastada. E aqui Kardec menciona que ela já havia também, a mãe era médium, e outros filhos já haviam desencarnados também, além deste de 7 anos, que havia se tornado seu anjo da guarda. Então, um relato perfeitamente coerente dentro das lições espíritas. Encontramos, às vezes, 2 pontos aqui. Primeiro, essa troca de anjo da guarda é possível. O Livro dos Espíritos, quando cuida do tema, diz que ali é perguntado, o anjo da guarda destinado a uma pessoa, ele pode ser substituído? E os espíritos podem, porque às vezes esses espíritos têm outras ocupações, outras missões e outras tarefas que ele vai seguir, mas a pessoa que ele tutelava não fica sem o guia, outro vem e se incumbe da tarefa. Aqui no caso em particular, já havia até um planejamento prévio para que a mãe durante um tempo tivesse um anjo da guarda, o seu filho de 7 anos viria para a reencarnação, já se sabia que viveria pouco e que a mãe enfrentaria esta provação aqui na Terra, que a levaria a se aproximar da via que ela poderia estar afastada. Já vimos relatos na literatura espírita de muitas vezes essas provações, mortes de filhos em tenra idade,
fazerem parte de um planejamento para que os espíritos que estão encarnados, os pais ou a mãe, buscar um socorro numa religião e ali encontrar religiosidade, respostas para a sua vida e seguir uma vida mais religiosa. Aqui, a desencarnação dos filhos foi o meio pelo qual ela se aproximou da doutrina espírita, desenvolveu a mediunidade e pôde ela própria travar este contato com o seu filho. Então, às vezes acontecem estas provações, Kardec diz, né, fala aqui destas provações terríveis, né, mas que muitas vezes reconduz a alma ao caminho correto. Sabemos que a dor, as provações, ou nos destrói ou nos reconstrói. É a forma como nós a enxergamos, as lições extraídas, as escolhas que fazemos, e muitas vezes a partir de uma provação, de uma dificuldade, nós podemos realinhar os nossos passos, ressignificar a própria vida, promovendo melhorias dentro da perspectiva espiritual. Então, muitas vezes, alguns espíritos, que não é nem expiação, a criança aceita por missão vir, que me parece ser o caso desse espírito, viver pouco tempo já previamente planejado, para que aquilo pudesse fazer com que a mãe procurasse um caminho mais espiritual, mais religioso, porque muitas vezes a criatura humana vai levando uma vida muito materialista, consumista, a correria da vida moderna, e às vezes esses episódios vêm com a permissão divina para gerar esse tipo de despertamento. E daí o filho aqui de 7 anos, retornando ao mundo espiritual, isso já estava previamente planejado, ele agora assume ser o guia espiritual da mãe, e o guia que estava segue naturalmente com o seu progresso, com as suas ocupações no mundo espiritual. Então é algo perfeitamente possível. Crianças que se tornam, às vezes o filho que desencarna não precisa necessariamente se tornar o anjo da guarda, mas ele pode se tornar um espírito familiar que, junto com o anjo da guarda da mãe, do pai, vai ajudar seus pais, seus familiares que aqui ficaram, inspirando-os para o caminho do bem. Então não precisa necessariamente, né? Então às vezes pode ser um espírito familiar. Conforme o Livro dos Espíritos trata, temos o anjo da guarda, os espíritos familiares, né? E temos também esses espíritos do bem que se afinam conosco pelo nosso compromisso com o bem e vêm nos inspirar nesse caminho. Então são muitos espíritos que querem nos ajudar. Agora a questão é de sintonia, é de escolha, é de recepcionar essas inspirações do alto e promovermos essas reformas moral e espiritual tão necessárias em nossa vida. Depois, comunicação com os seres que nos são caros. Kardec recebe uma indagação assim: por que as mães que choram a morte dos filhos e ficariam felizes se comunicassem com eles, muitas vezes não o podem? Porque a vista deles lhes é recusada, mesmo em sonhos, a despeito do seu desejo da prece? Por que muitas mães, pais, famílias enfrentam a desencarnação de ente querido e nem todos conseguem ter uma comunicação ou um contato com eles, às vezes mesmo em sonhos, né? Então a gente sabe que o luto, a desencarnação, ela é uma provação aqui na Terra, né? Todos enfrentamos o luto. Agora, como é que nós vamos lidar com o luto é uma questão pessoal. Se o luto vai nos destruir ou nos reconstruir, né? Claro que com a visão espírita, nós temos uma visão mais consoladora, porque não há perda, mas uma separação provisória. E Kardec responde de forma fenomenal. Ele traz aqui pontos importantes, né? Primeiro ele diz assim, né? Que jamais podemos colocar em xeque a solicitude e a providência de Deus. Que se Deus entende que em muitos casos não há necessidade dessa comunicação, desse contato mais ostensivo, é porque é o melhor para nós. Segundo ponto, Kardec diz que para muitos essas comunicações poderiam ter inconvenientes. A gente acha, uma mãe, um pai que perdeu um filho, tendo contato direto com ele, recebendo comunicação, facilitaria. Será?
Há muitos que gerariam uma dependência emocional e ficariam presos a essas comunicações. Tudo que fossem fazer, iriam ficar dependentes dessa comunicação, desse contato com o filho que partiu. Então, ficaríamos presos emocionalmente. Não seguiríamos a nossa vida. Ficaríamos condicionados a essas comunicações constantes dos nossos entes que partiram, o que não é saudável. Então Kardec fala que nem haveria esses inconvenientes, até porque não podemos esquecer que os espíritos que partiram também terão no mundo espiritual suas ocupações e seus afazeres, seguem com os seus progressos. Querer que eles fiquem ao nosso lado a todo tempo, ou grande parte do tempo, se comunicando, respondendo às nossas perguntas, demonstrando que estão vivos do lado de lá, é muito egoísmo da nossa parte. E certas pessoas poderiam, inclusive, delas abusar. Essas dependências, a pessoa não desenvolveria autonomia de pensar, de decidir. Já há esses condicionamentos em relação ao intercâmbio espiritual, por isso a proibição de Moisés em Deuteronômio. E de forma que, se tivéssemos um filho desencarnado nessa condição, poucos conseguiriam manter uma relação saudável, positiva, sem dependências, nesse sentido. E Kardec levanta outro ponto. Às vezes o caráter fraco do encarnado que fica poderia reavivar essa dor em vez de acalmar. Olha só. Então, às vezes, a visão constante do filho, a comunicação constante por diversos meios, faria com que a pessoa, às vezes, ficasse reavivando aquela dor, ficasse presa ao luto e não tocasse a sua vida adiante. E muitas pessoas, infelizmente, com o luto, ficam presas ao luto. Abandonam a vida parcial ou totalmente e deixam de crescer. Então, às vezes, essa presença faz com que a pessoa a todo momento fique reavivando esta dor não digerida, porque o luto é um processo emocional mais ou menos longo, de acordo com cada criatura, com a sua maturidade, com a sua forma de entender a desencarnação, mas o luto tem que ser vivido. Há lições valiosas que o luto traz, inclusive de desapego emocional, para não acharmos que aquele espírito que partiu é nosso, propriedade, posse, tem que ficar comigo, tem que ficar se comunicando comigo, conforme dissemos, é uma visão egoísta. E Kardec trata também a questão dos sonhos. Ah, mas eu nunca sonhei, nunca tive um contato espiritual. Às vezes teve. Às vezes a questão é de lembrança, conforme diz Kardec que essa lembrança pode ser interdita, bloqueada, pelas razões que nós aqui expusemos e por outras. Então o espírito sai do corpo durante o sono, tem o contato com este ente querido que partiu, mas à luz da análise da espiritualidade superior, essa recordação não é positiva por conta de reavivar a dor, dependência. Ah, eu quero um novo encontro, eu quero de novo. Quantas pessoas recebem comunicações através de médiuns, de entes queridos, e uma, vimos há pouco tempo na revista, uma insuficiente, querem mais e mais e mais comunicações, gerando uma dependência e muitas vezes até uma incredulidade doentia em que pese as numerosas comunicações. Então esta lembrança passa por este crivo de avaliação dos benfeitores espirituais, mas não é perdido, porque está bloqueada do cérebro físico a lembrança, mas está na memória espiritual, de forma que oportunamente esse espírito poderá acessar essas lembranças, seja quando volte ao mundo espiritual, pela morte, ou seja, em outros momentos mais à frente durante o sono. Às vezes nós temos essas lembranças que não são necessariamente daquela época atual, mas dessas lembranças que ficaram na memória espiritual. Por isso que sonho envolve tantas coisas e às vezes é difícil tentar trazer uma única explicação e único sentido. Então, às vezes teve o contato, teve o diálogo, mas simplesmente não guarda a lembrança. Então é muito improvável
que a pessoa às vezes nunca, anos de desencarnação de um ente querido, nunca tenha tido um contato espiritual ou uma referência, ainda que através de outro espírito. A questão aqui é da utilidade. Às vezes a gente acorda e não lembra, não trazemos as imagens, as cenas, mas às vezes as impressões, às vezes de bom ânimo, de alegria, revela que muitas vezes pudemos ter tido um contato espiritual com um ser que partiu, ou recebemos lições valiosas, embora não tenhamos a lembrança precisa, mas o ânimo, o estado emocional espiritual demonstra que algo positivo nos aconteceu durante o sono, ou o contrário, não trazemos a lembrança, mas acordamos deprimidos, acordamos nesses estados emocionais prejudiciais, e tem muito a ver com o que fizemos durante o nosso estado de libertação relativa do corpo, durante o sono. Mas confiar na doutrina espírita, com ou sem comunicação, com ou sem lembrança, estudando a doutrina, temos a certeza de que é uma separação transitória. A alma vive e haverá, sem dúvida alguma, cedo ou tarde, este reencontro espiritual. E depois nós temos aqui perfectibilidade dos espíritos. É uma questão levada a Kardec. Por que através da evolução, se ela é justa, nós nunca seremos iguais a Deus? Olha que pergunta, né? E vê uma comunicação do espírito Mock, muito interessante. Primeiro que ele começa a questionar os nossos limites, a nossa pequenez, para ficar querendo nos achar igual a Deus, chegar a ser igual a Deus, um pouco de orgulho, de prepotência. E ele, num dado momento, coloca aqui que a gente desconhece tanto ainda questões materiais, das leis materiais. Como é que nós queremos entender essas questões plenas das leis espirituais, né? E ele vai trazer aqui algo muito interessante, dizendo que a evolução ela se dá através de uma estrada de extensão infinita. Ou seja, o progresso é ilimitado. Deus é absoluto, é único, conforme aprendemos com a doutrina espírita. E por mais que nós vamos progredindo, sempre haverá uma distância evolutiva entre nós e Deus. Vamos diminuindo essa diferença, né? Mas sempre haverá uma diferença. A evolução é uma estrada infinita. E nós temos muita dificuldade de compreender e conceber isto, pela nossa pequenez espiritual. Como vamos dialogar, pensar acerca da evolução dos espíritos puros? Como? É muito desafiador. É uma criança tentando compreender as matérias de uma universidade. Quando lemos a descrição, inclusive na revista espírita, lá no início, de mundos felizes, não tem guerra, não tem fome, a solidariedade, a fraternidade, não há esses defeitos e essas paixões humanas, e a gente fica pensando, mas o que falta para esses espíritos para progredir? Tem mais. Te analisa aqui na Terra um Dr. Bezerra de Menezes, analisamos as almas, digamos assim, elevadas aqui da Terra, São Francisco que citamos. Você fala, o que esta alma tem mais a aprender e a progredir? Nós não temos condições de avaliar, de aquilatar isto, né? Eu sempre cito e recomendo vocês busquem a obra Obreiros da Vida Eterna, de Chico, onde o Espírito André Luiz, no capítulo 3º, vai trazer o personagem Asclépios, que era uma alma elevada para os padrões da Terra. E André Luiz questiona, mas como fica o futuro desse espírito? Poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, a intervalos de 5 a 8 séculos. André questiona se ele reencarnará aqui ainda na Terra. E aí os espíritos começam a falar. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha de soberana elevação a que pertence, mas ainda é entidade do nosso planeta. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. Mas ele suspira, né, quer dizer, nós queríamos ser igual a Asclépios, a alma elevada da Terra, e Asclépios aspira a outras coisas. Aspira os espíritos que habitam Júpiter e Saturno,
E aqueles que estão em Júpiter e Saturno aspiram um dia a pertencer às divinas assembleias que regem o sistema solar. E esses, por suas vezes, aspiram um dia a compor aglomerações de espíritos que cuidam de constelações, cita a constelação de Hércules. Esses que cuidam de constelações aspiram e olham para o alto, simbolicamente, aspirando um dia cuidarem de sistemas galácticos, né? Como, por exemplo, a Via Láctea. Então vejam só como a questão do processo de evolução vai longe. Espíritos que cuidam de um planeta, espíritos, para o nosso padrão da Terra, que estão além de nós, Saturno, Júpiter, espíritos que depois cuidam de sistemas solares, espíritos que cuidam de uma constelação, espíritos que cuidam de galáxias. Olha só como a coisa vai longe, né? Mas, se não podemos entender tudo, porque nos falta evolução, pelo menos essas lições da doutrina espírita, a resposta aqui de Mock, nos faz termos noções valiosas do que é o processo evolutivo. Então, o quanto nós evoluímos infinitamente dentro de parâmetros e questões que hoje nós não podemos aquilatar, mas ao olhar a eternidade, ao olharmos o infinito dos universos, nós vemos que há tarefas, lições, aprendizados cada vez mais complexos a serem feitos no campo do intelecto e do sentimento. Hoje somos crianças aqui na Terra, que olhando para esses espíritos que cuidam de galáxias, simboliza para a criança os estudos de pessoas que têm doutorados em áreas acadêmicas. Como é que uma criança vai compreender conhecimentos de áreas tão profundas de determinados doutorados? É mais ou menos a comparação, a distância que há entre nós e esses espíritos elevados, e como nós ainda não temos condições de entender, mas o progresso é infinito. O espírito está sempre progredindo, mas nunca será Deus. É uma estrada de extensão infinita. Nós sempre vamos nos aproximando do Criador, mas nunca seremos igual a Deus, porque em Deus tudo é absoluto. Em nós há o relativo, cada vez mais amplo, conforme dissemos, né? Então é uma indagação muito interessante e uma resposta também muito grandiosa do espírito Mock. Vale a pena a leitura integral. Depois Kardec cita aqui variedades que nós já vimos na Revista Espírita de março de 64, apenas uma citação da Rainha Vitória do Reino Unido, que mantinha contato mediúnico com o Príncipe Albert, ou aqui na tradução ao português, Príncipe Alberto. Então ela entretinha e buscava conselhos com este espírito para tomar algumas decisões importantes relacionadas à coroa, decisões importantes inclusive para evitar guerras, para buscar a paz, né? Então Kardec fala que ao longo da história muitos soberanos, muitas pessoas importantes mantinham este intercâmbio espiritual, inclusive há registro de papas que tiveram este contato espiritual, né? E Kardec aborda isso. Ele vai falar por que muitos soberanos não publicamente anunciam isso? Porque eles têm um compromisso amplo com os seus tutelados, né? Seria de uma repercussão muito grande e eles têm todos um status e uma autoridade a manter. É por isso que muitas vezes fica-se velada essas questões sem que o soberano, sem que o rei, a rainha, enfim, a autoridade tome uma posição mais pública e assuma determinadas convicções religiosas, até porque muitas vezes vão contra a religião oficial que aquele país elege, jamais podendo ser feito que o indivíduo que está na posse daquele cargo possa afrontar a religião oficial daquele país onde ele está, né? Mas é interessante. Temos daí duas poesias espíritas, Merri, o Sonhador, né? Merri, o Sonhador, que é um acento, e a Prece da Morte pelos Mortos, né? E aí Kardec aqui na última poesia vai até falar do médium, que é um bom instrumento, que jamais se podia duvidar da origem mediúnica da poesia. E tem até um fato interessante aqui que Kardec cita, este lado dirigente de Kardec, ao chamar o médium
para avaliar a sua mediunidade, já que ele queria compor a Sociedade de Paris. Então, o zelo de Kardec de não colocar de forma precoce e inadvertida um médium numa reunião mediúnica. Ele chama para uma conversa particular, junto de outros médiuns, para avaliar a extensão, a natureza da mediunidade daquela pessoa, e viu que ela não tinha capacidade de estar ali na Sociedade de Paris. O dirigente de reunião mediúnica, muito cuidado, né? Para aquelas pessoas que vão compor, há que se ter um mínimo de qualificação e preparo para ali estar, e Kardec nos dá um exemplo aqui dentro dessa questão das poesias espíritas mesmo, para quem quiser buscar. E por fim, notícia bibliográfica. Kardec cita aqui um artista inspirado pela fé espírita e enaltece a arte espírita, como naquela época a ideia espírita inspirava poetas, pintores, escultores, músicos e escritores, né? Já começando a surgir a chamada arte espírita. Então, mais uma revista grandiosa e valiosa para as nossas reflexões. Felizes por podermos ter apresentado mais uma revista do nosso nobre codificador, Allan Kardec, a quem sempre registramos a nossa profunda gratidão.